Lição de número 10. Tema da lição: o pecado corrompeu a natureza humana. Texto áureo, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Desde o ventre materno, o pecado é uma realidade. De acordo com o Salmo de número 5, o Salmo de número 50. Salmo de número 51, versículo 5. 51, 5 diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós nascemos em pecado, isto é, nós herdamos, a partir do nascimento, nós já trazemos conosco a natureza corrompida pelo pecado. Todos os homens pecaram em Adão e Eva. Esta é uma realidade bíblica. 5 aos Romanos, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é uma realidade no mundo real. Porém, o pecado não tem a sua origem em Deus. Não foi Deus que criou o pecado. O pecado teve a sua origem no querubim. O querubim, que até então era santo diante da presença de Deus, ele se corrompeu, se rebelou. A criatura se rebelou contra o seu Criador, o querubim, que hoje é chamado de Satanás. Capítulo 28, a partir do 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és um sinete de perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárbio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O pecado teve a sua origem no querubim, um anjo de luz, que até então estava ali diante da presença de Deus. Aquele anjo se rebelou contra Deus, e junto com ele mais uma terça parte dos anjos. O Apocalipse faz referência a este fato. Portanto, a origem do pecado está neste anjo, que até então era um anjo de luz. Mas depois que se rebelou, se tornou Satanás, que quer dizer adversário e inimigo em hebraico. E acusador e caluniador em grego. Tem vários outros títulos ainda além desses. Satanás. Porém, ele, não conformado em ter dado origem ao pecado, ao mal moral no mundo angelical, ele introduziu esse pecado também no mundo real, induzindo nossos primeiros pais, Adão e Eva. Isaías 14, a partir do versículo 12.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O autor do pecado foi esse anjo de luz, esse querubim, que se tornou Satanás, adversário, inimigo número 1 de Deus e de toda a raça humana. E a Bíblia fala que ele continua aí, aprontando. Apocalipse 12, versículo 10 a seguir, diz o seguinte: então ouvi uma grande voz do céu proclamando agora. Então ouvi grande voz do céu proclamando, 2 pontos. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E em face de morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que habitais neles. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós sabemos que o diabo, ele foi derrotado por Jesus Cristo. E aqueles que se posicionam juntamente com Jesus Cristo em fé, também o venceram. É o que a Bíblia está falando. Portanto, o autor do pecado foi aquele querubim. Isaías 14, 12 a seguir. E Ezequiel 28, 12 a seguir. Jesus Cristo ratifica esse fato, dizendo, incluindo o episódio que se deu no Apocalipse 12, eu via Satanás como relâmpago descendo dos céus. Então o diabo caiu por terra sobre aqueles que têm Jesus. Então a origem do pecado está no diabo. Quando ainda era um anjo, no mundo angelical, ele deu início a esse elemento denominado de pecado. Trata-se de um conceito abstrato, mas que se manifesta através de entes que se propõem a se rebelar contra Deus, a desobedecer a Deus, a fazer aquilo que desagrada a Deus. E esse pecado, essa realidade foi replicada através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi quando o pecado entrou no mundo real. De acordo com 1 a Timóteo, epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13 e 14, diz o seguinte: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o pecado, ele estava entrando em ação agora no mundo real, através dos nossos primeiros pais. Deus, ele não é o autor do pecado. Já entendemos aqui que o autor do pecado é o diabo. Mas o que é que a Bíblia fala a respeito daqueles que pensam e defendem que Deus é autor do pecado, autor do mal moral? A Bíblia responde a essas pessoas da seguinte forma: aqueles que pensam que Deus criou tudo, incluindo nesse tudo o pecado. Não, Deus não criou o pecado, não criou o mal moral. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Deus
não induz ninguém a pecar, ninguém a praticar o erro, o engano, a injustiça. E nem tampouco é induzido a pecar, a cometer a injustiça, o erro, o engano. Deuteronômio, de acordo com Deuteronômio 32, Deuteronômio 32, versículo 4, diz o seguinte, 32 de Deuteronômio 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Em Deus não há injustiça, em Deus não há pecado. Deus é santo, de forma plena, total e absoluta. Então Deus, longe de Deus praticar maldade, praticar o engano, praticar a injustiça. Jó 34, versículo 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Só quem é sensato é que vai escutar Deus. Jesus diz, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. 2 pontos. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus não comete injustiça, Deus não pratica a iniquidade. A Bíblia fala que o pecado é transgressão da lei, 1 João 3, 4. Ora, se Deus criou as suas leis, ele seria o primeiro a transgredir? Jamais. Se ele nos instrui a obedecer a sua palavra, ele vai ser o primeiro a deturpar a sua palavra, a desobedecer? Jamais. Então, o pecado tem a sua origem não em Deus, e sim nesse querubim, que até então era um anjo de luz, só que se rebelou contra Deus. A criatura se rebelou contra o Criador e se tornou inimigo de Deus e de toda a sua criação. Mas o que é o pecado? O pecado, a palavra em grego hamatia, quer dizer, errar o alvo. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 3, 23. Errar o alvo é justamente isso. O homem foi criado para louvar a Deus, 1 Coríntios 10, 31, que é comais, que é bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E o homem vive como se Deus não existisse. Vive em desobediência, em rebelião diante de Deus, em falta de respeito, de temor. O homem vive uma vida segundo a sua própria vontade, não a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. Errar o alvo é não cumprir com o propósito para o qual Deus nos criou, para que nós pudéssemos honrar Ele, glorificar a Ele, andar em comunhão estreita com Ele, viver de modo que Ele pudesse se orgulhar da nossa conduta, do nosso estilo de vida, das nossas reações, das nossas ações. Pecado é errar o alvo. A boa notícia é, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, ele foi morto no plano de Deus, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando o Adão e a Eva pecaram, Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia do que se tratava. Por isso que ele já tinha preparado o Cordeiro de Deus, que de acordo com João, o Batista, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho segundo João, evangelista e apóstolo, está descrito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui em 1 de Pedro 1, versículo 18, diz o seguinte, 1 de Pedro 1, 18, olha só o que está escrito aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então, a boa notícia é, Jesus deu a vida por nós, para arrancar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arranca e lança no mar do esquecimento. Não é isso que está escrito lá em Miqueias?
Miqueias 7. Miqueias 7 vai falar a respeito disso. Vamos ver aqui, Miqueias 7. Miqueias 7, voltando aqui para as escrituras, profetas menores, vamos lá. Miqueias 7. Miqueias 7. Os versículos vão vindo, a gente vai, né? 7:19. Diz o seguinte: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades ou pecados, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta aqui é a boa notícia. Então é isso. A origem do pecado está no diabo. Deus não é autor do pecado. O pecado foi introduzido no mundo real através do Adão e Eva, induzidos pela serpente, que é um dos títulos de Satanás. Lá no Apocalipse ele é chamado de antiga serpente e grande dragão, chamado também de Satanás, de diabo, acusador dos irmãos e assim por diante. Então é isso. Deus não é autor do pecado. A Bíblia prova isso em várias passagens. O diabo, quando ainda era um anjo, o querubim, introduziu o pecado no mundo angelical. E depois foi replicado, ele disfarçado e incorporado numa serpente, replicou através dos nossos primeiros pais. E a boa notícia é, Jesus é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Até aí, está tudo bem. Imagina. Então vamos aqui, né? Lemos também a passagem que diz que nós já fomos concebidos em pecado, ou seja, nós já contraímos, no nascimento, nós já trazemos conosco a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. A introdução diz o seguinte: o ser humano criado em santidade e imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível sua restauração em Deus. O capítulo 3 do Gênesis relata como o pecado entrou no mundo. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado da humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Tem muita coisa aqui nesse conteúdo aqui, mas eu quero me ater à leitura bíblica que se encontra aqui no Gênesis. Eu creio que já vai ser suficiente para concluir esta lição aqui. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, disse à mulher, dois pontos, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Na verdade, Deus não falou que não era para comer de todas as árvores do jardim. Ao contrário, Deus havia dito que o homem podia comer de todas as árvores existentes no jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece que quando o diabo ele vai conversar com a mulher, ele já começa a pôr dúvida. É assim que representa esse mundo. Esse mundo ele põe dúvida sobre as pessoas. As falsas religiões também colocam dúvida no coração das pessoas. O diabo é PhD em engano, em dúvida, em mentira. Por isso que nós devemos evitar dar ouvido ao diabo. Nós temos que dar ouvido à voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Nós temos que ouvir. É a voz de Jesus. A Bíblia fala aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então Deus fala hoje através de quem? Do Filho. Isto é, através da palavra. Ele é a palavra personificada. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se humanizou. Então, Deus fala conosco através da palavra escrita e através do Espírito de Cristo, que vai estar abrindo o nosso entendimento
as nossas faculdades mentais para absorvermos a informação divina. E não ficarmos ouvindo o diabo, porque ele coloca a dúvida no nosso coração. Ora, a serpente era mais astuta, ele é astuto. Astutícia é habilidade em engano. É isso que ele vai, que faz parte, é esse caráter que faz parte desse, ou seja, esse tipo de característica que está na mente do nosso inimigo. Astutícia. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus diz, não comerei de toda a árvore do jardim? Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, a sequência da queda que se deu sobre a vida da Eva. Em primeiro lugar, ela, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, alguém descreveu aqui como sendo a autossatisfação. Boa para comer, aqui envolvia o aspecto físico. Agradável aos olhos, autoexibição, envolvia aqui o aspecto psicológico. A árvore desejável para dar entendimento, envolvia aqui a parte espiritual. Autoexaltação. A pessoa, ao ouvir essa proposta, achou que ela teria um entendimento igual a Deus. Porque foi essa a proposta do maligno. E dizia que se eles comessem daquela árvore, tornar-se-iam iguais a Deus, semelhantes a Deus. Como um Deus serás, conhecedor do bem e do mal. Foi assim que o diabo tratou os nossos primeiros pais, começando aqui pela Eva. E ela comeu e deu ao seu marido. Tá? Então aqui não tem nada a ver com relações sexuais. Aqui tem a ver, sim, com a desobediência diante de Deus, de ter comido de uma árvore, a qual Deus tivera dito que não podia comer fruto de todas as demais, exceto aquela. Podia comer inclusive da árvore da vida que se encontrava no centro do jardim. Mas o homem deu preferência a comer da árvore diante da qual Deus havia proibido aquela ação, aquela atitude humana. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, quando eles desobedecem, eles se dão conta que estavam agora em pecado. Eles agora passaram a ter uma consciência de pessoas que se rebelaram contra Deus, que desobedeceram a Deus, que não foram tementes a Deus. Curioso que alguém disse o seguinte, que assim como eles procuraram folhas de figueira aqui, quando Jesus, certa feita, foi numa figueira e viu aquela figueira frondosa, mas não tinha fruto, Jesus amaldiçoou. Alguém disse que era como se ele estivesse trazendo à memória aquilo que os nossos primeiros pais fizeram. Depois de pecarem, a primeira coisa que eles fizeram foi fugirem e buscar folha de figueira para se cobrirem. Então, foi isso que aconteceu. Mas Deus é tão misericordioso que chama o homem, pergunta onde ele está, aí ele responde depois de muita insistência divina. E Deus prepara peles de um animal que geram uma figura do Cristo que viria no futuro. Tratava-se de um tipo que haveria de ter seu cumprimento em Cristo no futuro. Deus preparou então, Deus sacrificou o animal para vestir aquele casal.
Isso implica em dizer que nós só estamos vestidos com as vestes da justiça, com as vestes que nos justificam, nos santificam, nos tornam filhos de Deus, quando nós cremos no sacrifício único, perfeito e eterno, oferecido por Jesus Cristo a Deus em favor da nossa salvação. Aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ninguém escapa desse vírus. Tanto que todos morrem. 2 homens apenas não morreram. E eles são tipos da igreja de Jesus que vai ser arrebatada. O número 2 é um número que diz respeito à igreja. Por isso que Jesus ordenou para irem de 2 em 2. Jesus fala dos 2 mais importantes mandamentos. Existe, enfim, os 2 grandes concertos. E mais importante, nova aliança, antiga aliança e nova aliança. Número 2 é o número de igreja. Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Elias e Enoque, ou Enoque e Elias, foram os 2 únicos homens que não morreram. Tipos da igreja que não vai morrer. Por ocasião do arrebatamento, Jesus vai levar a sua igreja e os vivos, diz-nos as Escrituras, serão transformados e arrebatados. Os mortos, os que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós iremos ao encontro do Senhor e lá já encontraremos com eles, com corpos glorificados. Filipenses 3:21 é dito: aquele que tem o poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas, transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória semelhante ao seu. Muito bem, aqui no versículo 13 diz o seguinte: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Até a lei de Adão, até Moisés, o pecado continuava imperando. E os homens continuavam morrendo, porque o salário do pecado é morte. Mesmo sem lei, porque existe uma lei denominada de lei da consciência. Deus colocou as normas da lei no coração do homem. Cabe a ele obedecer ou não. Está lá em 2,15 aos Romanos. E finalmente o versículo 14 diz o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, o pecado é uma realidade. E a única escapatória para o pecado, o antídoto contra o pecado, é o sangue de Jesus. 1 João 5, 1 João 1, 7. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A única saída para o homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é religião. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus homem. Por que Jesus é o único? Porque ele é o verdadeiro Deus e o perfeito homem. O mediador é aquele que media entre as duas partes, entre ambas as partes. Mediar diante de Deus teria que ser Deus, teria que ter a natureza de Deus. E mediar diante do homem teria que ser homem, homem perfeito. Daí o mediador perfeito, único, Jesus Cristo, entre Deus e os homens. É Ele que faz essa ponte. Então, não trata-se de religião. Religare, que é a palavra religião, ela só tem sentido quando Jesus Cristo é aquele que faz essa ponte. João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mediador é o que está no meio, entre céu e terra. Quando Jesus estava na cruz, ele estava acima da terra e abaixo dos céus. Conclusão diz o seguinte: entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus. Isso é um ato soberano da sua graça e bondade.
É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, nem ao ato de o pecador receber a dádiva divina, se constituir mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, curioso é que eu acabei lendo a conclusão de outra lição, mas não tem problema, está falando da palavra de Deus, porque a revista voou aqui, o vento soprou, mas a conclusão eu li a conclusão da lição 10, a conclusão da 11, quero ler da 10, da lição 10, que é a lição que eu estou tratando aqui, mas não faz mal a ninguém, não cometi nenhum pecado, falei da palavra de Deus. Diz o seguinte, conclusão, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. A esperança, desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Tem até um pouco a ver com a outra conclusão. Muito bem. Então Deus continua de braços abertos através de Jesus. Enquanto há vida e esperança, Deus não abandona o homem. Nós é que temos que dar resposta ao seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nós temos que responder em fé e amor, e Deus confirmará o seu grande milagre, o milagre da salvação, do perdão de pecado, da justificação, da regeneração, da adoção de filhos e da esperança de vida eterna. Valério Pontes.